Cidade de Rialma recebe novo fórum. E você vai ver também como foi a Semana Nacional da Conciliação. E ainda a Comissão do Conselho Nacional de Justiça visita o Tribunal de Justiça de Goiás. E aqui em nossos estúdios você confere uma entrevista com o diretor do Foro da Comarca de Goiânia, o juiz Átila Naves. Ele veio falar sobre o trabalho desta gestão de 2012. Estes são os destaques desta edição do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. A cidade de Rialma recebeu um novo fórum e, é claro, a comunidade agora vai ser melhor atendida. Rialma foi a 11ª cidade a receber o novo fórum com o desembargador Leubino Valente Chaves à frente do Judiciário Goiano. A área construída vai abrigar uma vara com juizado integrado. Para que nós possamos ter uma desenvoltura melhor de trabalho, porque o ser humano é uma máquina, mas é uma máquina humana, é a mais perfeita de todas as máquinas que foi feita por Deus, mas é uma máquina que para trabalhar é preciso que seja também lubrificada, é preciso também que tenha a sua estruturação adequada para desenvolver essa atividade melhor. Então esse é o nosso desafio, é dar condições de trabalho para que o trabalho possa ser bem desempenhado. O novo espaço vai receber não só o público de Rialma, mas também os moradores de Rianápolis e Santa Isabel, que integram a comarca. A estrutura antiga, ela já estava um pouco arcaica. E com relação agora ao novo prédio, a gente está assim até assustado, né, com a estrutura do prédio, que a gente tinha em mente que seria muito bom o prédio, mas ele superou nossas expectativas. O prefeito de Rialma comemorou a nova conquista da cidade. A obra era um antigo anseio dos moradores dessa região. Era um sonho, né, da comarca de Rialma, Rianápolis e Santa Isabel. Hoje o município, em parceria com o Judiciário, recebendo uma obra tão importante, a gente fica muito feliz. O presidente do tribunal entregou esse presente à sociedade de Rialma. Na ocasião, o chefe do Judiciário Goiano também foi homenageado junto com o diretor do Foro da cidade, Leonilson Estrela, que recebeu o título de cidadão rialmense. Olha, a Semana Nacional da Conciliação teve índices acima da expectativa. É o que você confere agora. Esse ano, a 7ª Semana Nacional da Conciliação em Goiás realizou 40.075 acordos e movimentou mais de 48 milhões de reais. Ao longo de uma semana, além de Goiânia, as cidades de Rio Verde e Caldas Novas montaram bancas à disposição dos jurisdicionados. Os números obtidos surpreenderam até mesmo o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leubino Valente Chaves. No discurso de abertura, a expectativa dele era de ultrapassar 18 mil acordos. Outro dado importante foi a participação do público que buscou o serviço de forma espontânea. O índice de acordos das audiências realizadas, nós consideramos aí as processuais e as pré-processuais, que são casos que ainda não foram ajuizados, o índice foi superior a 85%. Ele está dentro da média dos 2 últimos anos e dentro das nossas expectativas. No ano de 2011 foram 18.282 acordos realizados. E esse ano nós superamos os 20 mil acordos e batemos a meta que nos propusemos no início do evento. Os números mostram que o Judiciário Goiano tem ganhado destaque no cenário nacional. O resultado da Semana Nacional da Conciliação em Goiás é um dos melhores do país e reduziu a taxa de congestionamento. Gostaria de saber como eu poderia processar uma pessoa por discriminação e preconceito.
Determinadas condutas são previstas no Código Penal ou na legislação penal, tá? Então, quando a pessoa pratica essa conduta lesiva, ela está cometendo um crime ou uma contravenção penal. Então, nesse caso, se a pessoa quiser responsabilizar o ofensor na esfera criminal, ela precisa procurar ou um advogado, ou procurar a autoridade policial para se reportar o fato e, assim, as atitudes legais serem tomadas. Por exemplo, no caso de injúria racial, tá? Agora, no âmbito civil, todo aquele que comete um ato ilícito, ele responde por sua conduta, tá? Então, no caso, se a pessoa tiver sido ofendida, né, nessa circunstância aí, ela deve procurar um advogado, tá? Para ela propor uma ação de indenização, que pode ser pelos danos materiais ou morais, ou ambos, tá? E também pode se dirigir, nas causas de até 20 salários mínimos, ela pode se dirigir pessoalmente ao juizado especial, a um juizado especial, onde ela vai poder deduzir essa pretensão, independentemente de acompanhamento de advogado. Em instantes você vai ver como foi a visita da Comissão do Conselho Nacional de Justiça no Judiciário Goiano. O Conselho Nacional de Justiça visitou o Tribunal de Justiça de Goiás. O serviço goiano foi elogiado pela comissão. A inspeção nas unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás aconteceu ao longo de uma semana. Com a visita, o Conselho Nacional de Justiça tem o objetivo de aprimorar os serviços prestados aos jurisdicionados. Goiás é um dos últimos estados a receber a comissão, formada por cerca de 30 pessoas. O estado é destaque pelo serviço prestado, ficando acima da média de produtividade. O tribunal, dentro da média brasileira, é um tribunal que está acima da média, enfim, nos diversos números que se levantam. Então, é um tribunal que tem grande possibilidade de melhorar muito, até porque ele já trabalha de uma forma relativamente boa. Conversava com o presidente do tribunal por um momento, ele tem feito uma série de trocas de informações com outros tribunais na busca da sinergia para o aproveitamento das boas práticas já existentes em outros tribunais e a troca também das boas práticas já existentes no Tribunal de Goiás a esses tribunais. Ou seja, é um tribunal que está na média para cima dos tribunais brasileiros. Na ocasião, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leubino Valente Chaves, aproveitou para destacar o serviço prestado pelo Judiciário Goiano. Recebo o Conselho como um órgão fiscalizador, mas no sentido de auxiliar a administração, porque ele é um órgão auxiliar por excelência. É a finalidade precípua não só do Conselho, mas todos os presidentes de tribunais, corregedores, etc., é chegar a um ponto em que possa satisfazer as necessidades da população no que se refere à prestação jurisdicional. No auditório, desembargadores e juízes se reuniram para dar as boas-vindas ao CNJ. O conselheiro Jefferson Kravichinchi, no discurso de abertura, fez questão de explicar o motivo da visita. As inspeções são rotineiras e servem até mesmo para aproximar a Justiça Estadual do CNJ. Você sabe os significados dos termos jurídicos? Tem alguma dúvida sobre alguma palavra? Se sim, fique ligado então, porque agora começa o quadro Juridiquês. Efeito vinculante. Sempre que o Supremo faz uma decisão, sempre que o Supremo reitera uma decisão, o Supremo firma a sua jurisprudência. Quando ele entende que aquela jurisprudência já está cristalizada, já são várias ações decididas nesse sentido, ele emite então uma súmula vinculante e todos os tribunais que estão abaixo do Supremo devem obedecer a essa súmula vinculante. A súmula vinculante é isso, são decisões reiteradas que o Supremo emite uma súmula e os tribunais e juízes inferiores devem obedecer, porque é a posição do Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte de justiça do país. Deserção. Sempre que você tem uma sentença que é proferida num caso seu, você está litigando e sai uma sentença. Você resolvendo recorrer, você precisa de recolher as custas desse recurso. Então, quando não ocorre
o recolhimento dessas custas, nós dizemos que a apelação está deserta. Por quê? Porque você não recolheu as custas judiciais referentes à subida dessa custa. O tribunal não vai conhecer por deserção. Litisconsórcio. Quando nós temos no polo de alguma ação uma ou mais pessoas que têm o mesmo objetivo comum na ação, né? Você, por exemplo, quer entrar contra o Estado de Goiás, você é policial militar e você tem um direito que eventualmente o Poder Executivo não te pagou. Você reúne um grupo e entra, você tem uma situação de litisconsórcio. Vocês têm a mesma causa de pedir, vocês desejam funcionar num regime de litisconsórcio e vocês irão demandar numa mesma ação vários postulantes nessa mesma ação. Em instantes vamos falar sobre as ações desenvolvidas pelo diretor do Foro da Comarca de Goiânia. O Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal, volta daqui a pouquinho. A Semana Nacional da Conciliação contou com o projeto Pai Presente, que é uma iniciativa que ajuda muitos filhos a conseguirem o reconhecimento da paternidade. Confira. O pintor Hélio Queiroz veio ao Fórum de Goiânia para saber se é pai de um garoto de 13 anos. Frente a frente com o juiz Carlos Magno, vem a confirmação. Ele é o pai biológico da criança. Estou muito feliz, que ele é um menino muito especial e o coração está batendo forte. Louco para dar um abraço nele de pai. Durante a Semana Nacional da Conciliação, que ocorreu entre os dias 7 e 14 de novembro, o projeto Pai Presente esteve no Fórum Fenelon Teodoro Reis, em Goiânia, conhecido como Fórum Criminal no Jardim Goiás. Lá foram colhidos materiais genéticos de supostos pais e filhos. Foram realizados 16 exames de DNA sem qualquer custo para os interessados. Nós tínhamos várias pessoas inscritas, onde nós estávamos investigando e buscando a paternidade para as crianças, jovens e adolescentes dentro do programa Pai Presente e aderimos ao Movimento Nacional de Conciliação criado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então nós quisemos só mostrar que a justiça toda do Estado de Goiás estava unida em torno do movimento da conciliação e por isso nós aderimos o programa Pai Presente para dentro do movimento de conciliação, que é uma forma de despertar em todo cidadão a necessidade de nós tentarmos resolver nossos conflitos antes de judicializá-los. E hoje no Justiça em Foco nós vamos falar sobre o trabalho desenvolvido este ano no Foro da Capital. Para isso nós recebemos aqui nos estúdios o diretor do Fórum da Comarca de Goiânia, Dr. Átila Naves Amaral. O que é que nós podemos destacar, doutor, em termos de infraestrutura? Além da manutenção e da reforma, nós temos que estar sempre atento com as deficiências que chegam até nós nestas nossas unidades. Esse ano foi um ano que, com o apoio da administração do presidente Leobino, nós tivemos a oportunidade de realizar alguns feitos aqui na capital que tem repercutido de forma positiva para o nosso usuário. Goiânia tinha um problema de varas onde só tramitava o processo de assistência. Lei recente veio e disciplinou que nós não teríamos mais esse tipo de vara. Isso gerou o quê? A necessidade de redistribuição de 126 mil processos. Nós conseguimos fazer essa redistribuição em prazo recorde. O desembargador Leobino também tinha pressa na instalação de 4 varas cíveis e ambientais, além do 2º juizado da mulher e também, por imposição de lei federal, a instalação do juizado de fazendas públicas. Um outro auxílio inestimável do presidente foi a realização do concurso. Os escreventes estão nomeados, empossados, estão em treinamento. E no mês de novembro nós tivemos também a oportunidade, até de forma inédita, de fazer o primeiro mutirão da contadoria aqui da capital. Quais são os desafios e o que o Foro tem feito para tentar dar mais celeridade, um atendimento jurisdicional mais efetivo ao cidadão? Nós temos hoje em Goiás um déficit de 90 magistrados. Isso tem sido superado como? Com esforço dos demais, né, para cobrir. Você tem hoje, dificilmente você tem um magistrado em Goiânia ou no interior que não esteja respondendo pela própria vara ou pelo próprio juizado e não esteja auxiliando em alguma outra vara. Só aqui na capital nós temos 16 colegas do interior
que estão auxiliando aqui em Goiânia. Existe um concurso em andamento, nós temos uma expectativa de que esse concurso deve findar-se até o final do próximo semestre, mas até lá nós vamos ter que conviver com essas dificuldades. Além desses investimentos em infraestrutura, no concurso para novos magistrados, a gente sabe que tem ações que complementam justamente nesse sentido. Aí entra, por exemplo, o mutirão da contadoria. Ele ajudou, como é que foi essa experiência? Uma experiência inédita até, né? Nós temos 130 contadores no estado que se ocupam de 1 milhão de ações. O estado de Goiás todo hoje tem 1.600.000 ações tramitando. Então você tem no interior 1 milhão de ações para 130 contadores. E você tem 600.000 ações tramitando na capital para um contador. Ele tem uma equipe, mas ele é um só. Nós até já pedimos ao presidente a criação de uma segunda contadoria, com toda uma estrutura de auxiliares. O que aconteceu? Nós tivemos um acúmulo de processos na contadoria. Nós tínhamos 17.000 ações na contadoria, gerando dificuldades com as partes, com os procuradores. A OAB procurou o presidente e a diretoria do foro reclamando dessa situação e nós fizemos então esse mutirão. É o primeiro, eu acredito que outro será necessário já em meados de 2013, e de 17.000 ações nós baixamos para cerca de 10.000, que é um número razoável para a contadoria trabalhar. Embora o senhor tenha estado há pouco tempo na gestão, foram várias as ações. Como é que o senhor avalia, né, o fechamento desse ano de 2012? Todo esse trabalho que nós fizemos, ele é sequencial. Nós tivemos um antecessor, que foi o Dr. Donizete, que foi um grande diretor, deixou esse processo do concurso dos escreventes já bem adiantado, uma equipe muito boa na diretoria do foro, de coordenadores, de auxiliares. Sem o concurso deles não seria possível. Agora, o mais importante é o apoio do presidente. Muito obrigado pelas informações, pela participação do senhor aqui no Justiça em Foco. Eu que agradeço. Nós conversamos então com o diretor do Foro de Goiânia, que falou aqui sobre as atividades da comarca da capital neste ano de 2012. Em dezembro de 2011, uma briga entre dois jovens em uma boate em Goiânia terminou com uma morte. Depois de um desentendimento na porta da boate, os envolvidos na confusão se encontraram em um posto de combustível. No local, um deles disparou 6 tiros contra o outro, que morreu na hora. O juiz Gesseir Coelho de Alcântara, da Primeira Vara Criminal de Goiânia, decidiu que o jovem será mandado à júri popular para ser julgado pelo homicídio. E uma liminar atendendo a um pedido do Ministério Público Estadual mostrou que 62% dos docentes e 82% dos servidores administrativos da Universidade Estadual de Goiás são contratados pelo regime temporário, uma situação que já dura há 13 anos. O juiz substituto Gabriel Consigliero Lessa, da Vara da Fazenda Pública de Anápolis, determinou que a Universidade Estadual de Goiás realize num prazo máximo de 6 meses concurso público para o preenchimento das vagas. Em maio deste ano, 2 mulheres estavam em um ponto de ônibus, quando um homem com um canivete deu voz de assalto a elas e obrigou que elas fossem com ele para um matagal. As mulheres foram estupradas e tiveram os objetos pessoais furtados. O homem foi condenado a 14 anos e 9 meses de prisão. A pena deve ser cumprida em regime fechado e ele, que já se encontra preso, não poderá recorrer em liberdade. E é hora de você ficar por dentro do que deve acontecer de mais relevante no Judiciário Goiano já na próxima semana. Confira. Dia 7 de dezembro será inaugurado o Fórum de Séries, às 11 horas. E vamos agora homenagear os desembargadores e também juízes do Tribunal de Justiça de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Lívia Vaz da Silva, dia 2, Comarca de Panamá. Yara Márcia Franzoni de Lima Costa, dia 4, Comarca de Goiânia. Cláudia de Castro Frois, dia 5, Comarca de Goiânia. Flávio Fiorentino de Oliveira, dia 8, Comarca de Itumbiara. E chegamos ao fim de mais uma edição do Agenda Judiciária. Muito obrigado pela companhia, tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau!